Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês e hoje nós vamos falar do i5 10400. Será ele o patinho feio da família? Pois então, vamos ver algumas coisas, alguns detalhes e vamos descobrir se de fato ele vale a pena, não vale, ou se ele é uma furada, enfim. Bom, conforme eu mencionei no vídeo, quando eu falei sobre os lançamentos dessa 10ª geração da Intel, eu mencionei um detalhe que eu não vi nenhum review, eu não vi nenhum outro review, para falar a verdade. Mas os i5, eles foram os únicos processadores que não receberam a chancela, assim dizer, vamos assim chamar, de poderem utilizar memórias mais velozes com relação à geração anterior. Porque todos os processadores, mesmo os Celerons e os Pentiums, o i3, o i7 e o i9, todos receberam a chancela para utilizarem memórias mais velozes. Todos subiram uma categoria. Já o i5 não, foi a única linha de processadores que ficou na mesma. E no caso, eles ficaram presos, né, estagnados nos 2666 MHz. Ao passo que o i3, que era 2333, veio para essa mesma marca de 2666. Isso é bastante curioso, porque foi o único realmente que não houve mudança com relação à especificação de frequência das memórias. Bom, sabemos que, passando para um outro ponto, que todo processador não K da Intel, ele é algo engessado. E o i5 10400 não é diferente disso. Enfim, ele é um processador travado. Então, o que acontece? Muitos reviews vêm mostrando, conforme também mencionei no vídeo, onde eu falei dos preços da 10ª geração aqui no Brasil, que eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês verem. O desempenho dele nesses reviews do 10400, ele tem situado entre os Ryzen 5 1600AF e os Ryzen 5 3600. Poderia até mencionar o Ryzen 3 13300X, mas como ele é um processador que é mais caro, consideravelmente mais caro que o Ryzen 5 1600AF, não vou entrar no mérito, até porque também não seria um concorrente direto. Mas enfim. Já o irmão mais caro dele, o 10600K, que lá fora custa $262 contra $182 do 10400, ao contrário do 10400, ele vem se destacando como uma das melhores opções para jogos, tendo um desempenho consideravelmente acima do 10400, chegando inclusive a ficar parelho, um desempenho junto aos novos i7 e i9 da 10ª geração. E, bom, caso não saibam, mas o 10600K, ele foi separado ao nascer dos i7 e dos i9. Por quê? Esse modelo 10600K e todos os i7 e todos os i9, eles são feitos a partir de um processador de 10 núcleos. E daí, conforme o processador, os núcleos são desativados. No caso do i9, todos os 10 núcleos são ativados. No caso do i7, desativam-se 2 núcleos. E no caso do i5 10600 e do 10600KF, desativam-se 4 núcleos. Bom, mas voltando aos i5, os demais i5, esses, no caso, são feitos a partir de um processador de 6 núcleos. Então, ou seja, no caso dos i5 normais, não K, é um processador de 6 núcleos com todos os núcleos ativados. Então, ou seja, ficam todos ativos. E no caso do i3, por exemplo, desativa 2 núcleos, ficando 4 núcleos ativos e assim por diante. Falando ainda do 10600K, existe uma questão, enfim, uma crise que surgiu
E eu vou explicar agora o porquê assim, dessa questão técnica, mas eu vou usar termos bem leigos para facilitar o entendimento. Uma vez que um processador, enfim, ele é fabricado, o que acontece? Vamos dar, no caso do 10600K. É um processador de 10 núcleos e 4 núcleos vão ser desativados. No caso, todo processador ele passa por um processo em que, quando tem que desativar os núcleos, serão desativados os núcleos menos eficientes. Ou seja, aqueles que tiveram, vamos dizer, perderam a... Enfim, foram os menos os silícios menos eficientes, assim dizendo. Então, mantém-se apenas ativos, no caso dos processadores que tem que se desativar, né, dos núcleos que tem que se desativar de acordo com o processador utilizado, que será aquele processador, na verdade, mantém-se apenas ativos os que tiveram melhor desempenho. Então, o que acontece? Isso ocorre em função das diferenças do silício, como eu mencionei. Então, os 10600K e KF são os processadores que, em teoria, devem ter a maior diferença de desempenho entre dois processadores iguais. No caso, se pegar dois processadores, 10600K ou KF, há grande probabilidade de existir diferenças maiores de desempenho entre eles que no restante da linha. Por quê? Isso ocorre em virtude da latência necessária para a comunicação entre os núcleos. Agora vem uma explicação bem mastigada. Um pensamento assim bem simplório. Imagine uma rua com 10 casas. Perfeito? Certo. Cada lado da rua tem 5 casas. Então imagina que essas casas, enfim, os vizinhos ali, enfim, se comunicam, um indo na casa do outro ali, um passando, sei lá, informação para o outro. O que acontece? Se fosse, imaginando em 5, no caso, se deixássemos as 6 casas somente com pessoas, vamos dizer, o trânsito dos vizinhos seria muito mais rápido, o trânsito entre as casas seria muito mais rápido se tivéssemos 3 casas na frente, em um lado da rua, e 3 casas imediatamente do outro lado da rua. Esse seria o modelo mais eficiente. Só que, em função dessa questão de desativar, enfim, os núcleos, ocorre de casas serem puladas, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Esse espaço vazio, essa casa que tem que ser pulada para chegar até a próxima, é um tempo a mais que se perde. Entende? Claro, estamos falando em nanosegundos, mas é um tempo que se adiciona no processamento, ali no trânsito, assim dizendo. É um tempo que é perdido. Enfim, essa vamos dizer, a explicação bem simplória do que ocorre. Então, assim como podemos ter, então, processadores perfeitos, vamos dizer assim, temos processadores, enfim, pulados, assim, vamos dizer, com núcleos espaçados, que teriam menor desempenho. Então, dando uma grande discrepância. Temos um cenário perfeito, um cenário intermediário, alguns cenários intermediários, um cenário horrível. Contudo, apesar desse problema, enfim, existente, salvo que tenhamos, assim, vai ser uma situação assim, salvo que nós tenhamos certeza de pegar um i5, que está no modo perfeito, assim dizendo, vamos dizer assim, e um i5, enfim, com uma configuração pior, assim dizendo, um 10600K pior, e comparássemos eles, ainda assim precisaria uma amostragem considerável de processadores para a gente poder de fato mensurar e termos então resultados de fato conclusivos. Se não, é apenas uma bela de uma teoria, né? Porque no final das contas acaba impactando muito pouco para o usuário final essa situação. E pois em números, o que se vê nos reviews, enfim, são resultados excelentes do 10600K. E se isso de fato fosse um grande problema,
provavelmente em algum review já teria aparecido essa encrenca, vamos assim dizer. Mas voltando ao 10.400, que é o tema central desse vídeo, imagine ele ali, ó, como assim, ó, ele perfeitinho, dentro do seu processador de 6 núcleos, com todos ativados. O que deu errado? Por que ele está tendo um desempenho tão ruim? Assim dizendo nos reviews. Por que essa discrepância em relação ao 10.600K? Infelizmente, faltam testes do 10.600 normal para a gente comparar, né? Para fazer uma análise mais profunda, na verdade, desse caso. Mas se pegarmos a ficha técnica dos processadores e comparar o 10.400 com o 10.600K e com o 10.600 normal, que no caso o 10.600 normal, relembrando, seria o mesmo método de produção. É um processador de 6 núcleos com todos ativados. Existem 2 pontos que me chamam muito a atenção nessa situação. Um deles, que talvez poderia ser até o principal, é o fato do 10.400 ter o clock base dele abaixo dos 3 GHz. Ele se inicia em 2.9 GHz, com o turbo dele indo a 4.300, contra 3.3 de base do 10.600 e 4.8 no turbo. Já o 10.600K parte de 4.100 até 4.8 também no turbo, igualando o turbo com o 10.600 normal. Apesar de tudo isso, aqui até temos uma explicação plausível para essa diferença do 10.400 para o 10.600 e até para o 10.600K. Porque ainda no meio do caminho ainda existe a versão 10.500. Sim, é uma grande família, assim dizendo. Existe o 10.500 no meio do caminho. E ele tem o 10.500 3.1 GHz de clock base e 4.5 no turbo. Então acaba não existindo um gap de fato na família. Enfim. Mas mesmo assim eu acho um tanto desnecessário esse empilhamento de processadores iguais nos tempos atuais, né? Atualmente. Porque então o que eu acho? Considero o 10.400 os valores dele, tanto de base quanto em turbo, muito conservadores. Padrão de 1.5, né? Acho muito conservadores os valores de frequência dele, pela diferença de preço que está envolvida entre esses processadores. Isso até eu vou citar mais adiante agora. Um outro ponto dos 2 que eu havia mencionado é que ele é o único processador da linha desktop, junto com a sua versão F, sim, porque existe também o 10.400F. Eles são os únicos que não recebem a homologação vPro da Intel. vPro da Intel. O que é o vPro? O vPro, muitos dizem que é só questão de marketing, coisa. Mas no final das contas, traduzindo ele seria uma espécie de selo de qualidade de produto da Intel, que garante que o processador em questão atende todas as exigências com relação à qualidade, estabilidade, segurança para as empresas. Enfim, que são processadores que vão dar um retorno, de fato. O que é investido nele, ele traz em retorno. Então aqui é algo até que a gente pode até se assustar aqui. Opa, peraí. Será então que o 10.400 é um refúgio da linha? Enfim, a pior coisa que ficou ali, enfim, é o refúgio. Então, para não ir para o lixo, vamos vender. Ou será somente uma jogada de marketing para forçar a venda de processadores mais caros para as empresas? Lembrando que normalmente a empresa tem uma tendência a buscar o mais barato. Enfim, é algo para se refletir.
Bom, a única coisa que dá para se dizer como certa é que os 10.400 foram os menos agraciados no sorteio do silício. Isso podemos concluir. Então, ou seja, foram os processadores que tiveram menor desempenho ali nos seus testes e casualmente foram categorizados como os mais lentos da história, né? Foram marcados como 10.400 por serem os menos eficientes. Mas, apesar de tudo isso, não teriam problemas de fabricação, né? Uma vez que dentro da especificação eles funcionam normalmente. Só que tem um detalhe. O pessoal do Gamers Nexus constatou uma coisa nos testes que eles andaram fazendo com o 10.400. Eles colocaram as memórias para rodarem, usaram enfim as memórias nos 2.666 MHz, mas mexeram nos tempos de memória. E assim como também eles repetiram os testes utilizando memórias mais rápidas, né? Ou seja, memórias com especificação acima da chancelada pela Intel. E interessante é que os resultados foram muito satisfatórios. Tanto que o desempenho dele ficou muito próximo do i5 10600K rodando em estoque. Ou seja, turbinando as memórias no 10.400, nós chegamos a um nível de desempenho muito próximo do 10.600K. Tá aí a solução dos problemas. Já pensou? Para que comprar um 10.600K se pode gastar menos de um 10.400? É só colocar umas memórias melhores. Feito. Só que junto com melhores memórias, bem mais preço. E aí também entra a questão da placa-mãe, que não é qualquer placa-mãe que permite ajustes mais ousados, assim dizendo, de tempos de memória. E esse é o grande ponto. Se tu vais gastar mais em tudo, menos no processador, é algo que não tem sentido. Vai investir em memória, vai investir em placa-mãe e vai querer economizar no processador? Não faz muito sentido para mim isso não. Então, tecnicamente falando, dada a linha dos i5, enfim, da Intel, ele é um processador que não precisava existir. Ele não precisava existir o 10.400. Se a gente pegar e analisar todo esse cenário. Por quê? Porque aqui vai entrar a questão do preço que eu falei, que eu disse que ia mencionar antes ali. Porque o modelo seguinte dele, o 10.500, enfim, que já é chancelado V-Pro, que, enfim, em vez de começar em 2.9, parte já de 3.1 GHz. O preço dele é entre 10 a 20 dólares a mais. 10 a 20 dólares a mais. E o 10.600, que seria o próximo, a diferença é de 30 a 40 dólares a mais. Ao passo que no 10.600K, que é o top, a diferença passa para 80 dólares. Mas não vamos nem pensar no 10.600K, pensamos ali no 10.500 e no 10.600. Então assim, ó, nós estamos falando, mesmo assim num cenário de um dólar esquisito que está atualmente, estamos falando de uma diferença menor que R$100 em um processador de R$1.500. Então, é algo meio estranho isso. Bom, fechando aqui a linha toda de raciocínio, nós não sabemos ainda, mas provavelmente
A Intel só deve trazer para o Brasil, ainda dentro dos i5, o 10600K. Enfim, eu acho muito improvável que ela traga o 10500, o 10600. Acho muito improvável. Provavelmente vai ser o 10400 e o 10600K. E fazendo uma conta bem burra, assim, mantendo o padrão de diferença de valores que existe lá fora. Então, ou seja, dos $182 do 10400 para os $262 do 10600K. Então, mantendo assim esse padrão de diferença e fazendo, vamos dizer assim, a conversão que foi feita para vir o 10400 para cá, nós estamos falando do 10600K sendo lançado aqui a R$ 2.324. Lembrando que o 10400 custa R$ 1.500. Então, possivelmente o 10600K tem tudo para vir a R$ 2.300, assim dizendo. E aí chegamos na seguinte situação. Então, se nós pensarmos apenas dentro da linha da Intel, se o 10400 é um processador que não se justifica comprar lá fora, né? Porque a diferença de preço é muito próxima. Aqui no Brasil, aqui, para nossa realidade, por não ter seus irmãos intermediários, ele acaba não sendo um patinho tão feio assim. Deixem seus comentários, inscrevam-se no canal, like no vídeo e até a próxima!